muita satisfação que venho aqui a essa tribuna, né, pronunciar algumas palavras nesse dia importante. Eu estou querendo, hoje é o dia do índio, hoje é o dia do Exército Brasileiro, eu ia falar sobre esse tema, mas eu tenho um tema mais importante para falar, que é emergente, que é protestar, novo senador Paulo Paim, contra a possível privatização, tentativa de privatização da empresa de Correios e Telégrafos do Brasil, e fazer todo aqui um pronunciamento a respeito dessa importante e centenária empresa brasileira, que nós não podemos deixar ser precarizada, ser destruída e ser jogada para o capital privado. Então, eu vou falar sobre esse tema, mas antes disso, eu gostaria de fazer um breve comentário. Primeiro, agradecer o Brasil inteiro e todas as mensagens de solidariedade que tive quando um incidente de uma prótese que caiu, né? Eu estava pronunciando em defesa dos trabalhadores, dos servidores públicos tão castigados, tão maltratados, e da necessidade de se cumprir acordos que foi feito aqui nessa casa, que eu cumpri, que encaminhei todas as proposições solicitadas e que o governo encaminhou uma exposição de motivo a 223 e que não está preservada na sua plenitude na medida provisória 765. Então, preciso os detalhes dos ajustes remuneratórios da carreira de analista de infraestrutura, que é a carreira responsável por gerar emprego, responsável por gerar oportunidade para esse Brasil imenso, que precisa que a infraestrutura brasileira saia da situação precária que se encontra, né, novo senador Flecha Ribeiro? O senhor mesmo coloca aqui da importância de complementar a rodovia lá do seu estado, as novas ferrovias, igual nós discutimos ontem, a transcontinental, a bioceânica, né? Então, quer dizer, a carreira de engenheiros, arquitetos, geólogos, que é a carreira de analista de infraestrutura, do qual eu fiz um concurso e passei, essa carreira foi feito um acordo com o governo, que suscitou uma série de questões e uma exposição de motivo 223, acordo esse feito com o líder Romero Jucá, com o líder Luizio Nunes, com o governo federal, e que precisa ser preservado e cumprido na medida provisória 765. Então, eu estava falando sobre esse tema e aconteceu um incidente, que foi que essa prótese que quebrou no momento da minha fala, que já está devidamente consertada, sem nenhum tipo de problema, mas eu tive milhares de manifestações de apoio, de solidariedade, porque Paulo Paim mesmo, que é o nosso presidente aqui, Flecha Ribeiro, sabe do programa Brasil Sem Miséria e outros, que milhares de brasileiros que tinham dificuldade de dentição e coisa e tal, que tiveram seus dentes consertados. Eu tenho o privilégio também de ter meus dentes consertados. E a prótese pode quebrar a qualquer momento, comigo, com qualquer pessoa. Aconteceu. Eu não deixei de fazer meu pronunciamento, novo senador Flecha Ribeiro, naquele momento, porque eu achava muito mais importante defender o servidor público, defender o bem-estar do Brasil, porque o servidor público que atende milhares de pessoas, ele precisa ter uma boa condição de trabalho, uma boa condição, um ambiente e condição de bem atender, porque servidor público, eu sempre falo, eu que sou um servidor público concursado, ele está no serviço, não é para dar lucro e nem para dar prejuízo, ele está lá para atender bem a população. O patrão do servidor público é exatamente o pagador de imposto, por isso que ele precisa ter uma boa condição de trabalho e condição de bem desempenhar seu trabalho. E eu estava fazendo essa tarefa de defender com muito orgulho o servidor público, como quero defender aqui agora, novo senador Paulo Paim, novo senador Flecha Ribeiro, uma empresa que é muito importante para os nossos estados, para Brasília, para o Pará, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil inteiro, que é a maior empresa brasileira, onde eu tive a satisfação de trabalhar como assessor da presidência dos Correios por mais de 4 anos, na verdade, né? Então, quer dizer, é uma empresa que eu conheço bem, a maior empresa brasileira. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV Senado e outros meios de comunicação do Senado Federal. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, CCT, foi criada em 1969, sucedendo ao então Departamento de Correios e Telégrafos, que estava organizado sob a forma de autarquia federal. Porém, os serviços de correio no Brasil são muito mais antigos e remontam ao dia 25 de janeiro de 63, com a criação do Correio-Mor do Brasil Colonial, novo senador Flecha Ribeiro, que o senhor conhece bem.
Ao longo de mais de 350 anos de existência, os Correios passaram por evidente processo de transformação e modernização, sendo que hoje a ECT possui a competência de gerenciar, por exemplo, a operação de entrega de mais de 8 bilhões de objetos por ano. Falo bem, novo senador Flecha Ribeiro, mais de 8 bilhões de objetos por ano é entregue pela nossa maior empresa brasileira, que está em todos os municípios brasileiros, em todos os rincões, que é a empresa dos Correios e Telégrafos do Brasil, uma empresa que nós não podemos deixar que seja destruída. Juntos, os 56 mil carteiros dos Correios percorre por dia cerca de 397 mil quilômetros, distância que equivale a quase 10 voltas ao redor da Terra. Volto a repetir para que o Brasil inteiro entenda a importância dos Correios e Telégrafos do Brasil. Juntos, os 56 mil carteiros dos Correios percorrem por dia cerca de 397 mil quilômetros, distância que equivale a quase 10 voltas ao redor da Terra. Os Correios são responsáveis também por megas operações, tais como a distribuição de livros didáticos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e a entrega e coleta de urnas eletrônicas durante as eleições, nobres senadores e senadoras. A grandiosidade dos números dessas megas operações impressiona. Por exemplo, na operação do FNDE, em 2014 e 2015, foram distribuídos 157 milhões de livros didáticos, beneficiando 37 milhões de alunos em 147 mil escolas espalhadas pelo país. O peso total da carga transportada alcançou a marca recorde de 90 mil toneladas. Essa é a empresa de Correios e Telégrafos do Brasil que quer destruir, que querem privatizar, que querem sucatear e que nós não podemos permitir. Nós temos é que recuperá-la. Já nas eleições nacionais de 2014, os Correios entregaram e coletaram 436 mil urnas eletrônicas, em uma operação que envolveu a participação de mais de 15 mil profissionais e a utilização de uma frota de 4.692 veículos de transporte. Os Correios, como se sabe, funcionam ainda como banco postal, possibilitando, sobretudo em pequenos municípios, onde não existe outros agentes financeiros, o acesso de cidadão a serviços bancários, tais como o pagamento de contas, o recebimento de benefícios e a realização de empréstimos. Assim, nota-se que, para além de todos os serviços que presta a sociedade brasileira, os Correios desempenham um papel fundamental de integração e de inclusão social, indispensável para o desenvolvimento nacional sustentável e harmônico. Pois bem, com tudo isso, entretanto, os Correios encontram-se hoje cercados de diversas ameaças, entre as quais a mais perigosa é a obsessão defendida de forma velada por diversos agentes do governo pela privatização, por meio do fim do monopólio sobre os serviços postais. Isso não pode ocorrer. Os Correios têm capilaridade nacional, é uma empresa centenária, que está nos municípios ricos e pobres, que está em todas as partes do Brasil e que precisa do nosso apoio. Quero cercar de homenagem aqui meus colegas e amigos dos Correios, meu colega Fábio Pontes e todos os liderados dele lá, e de todo o Brasil. Recorrentemente, esse assunto, a privatização, volta a ser cogitado, como o incentivo das grandes empresas internacionais de transporte de encomendas, as quais, evidentemente, como quaisquer outras empresas privadas, só têm compromisso com o seu resultado financeiro. Então, é isso que nós não podemos admitir, novo senador Flecha Ribeiro. Os problemas pelos quais passam os Correios foram, na verdade, causados por sucessivas gestões, para dizer o mínimo desastradas em frente da empresa. Basta verificar o que se fez no Fundo de Pensão Postales e na Caixa de Assistência à Saúde dos empregados dos Correios, a Postal Saúde, para se ter a dimensão de como o patrimônio da empresa foi submetido à má gestão. Segundo dados do Sindicato de Empregados dos Correios, que tive a honra de receber em meu gabinete, a empresa tem gerado uma receita financeira crescente. Em 2013, o movimento financeiro da empresa foi de 15,4 bilhões de reais, nobre senador Paulo Paim. Esse é o Correios e Telégrafos do Brasil.
né? Em 2014, a movimentação foi de 16,6 bilhões de reais. Em 2015, cresceu mais ainda e chegou a 17,7 bilhões de reais. Mesmo sem um resultado ser publicado, a diretoria da empresa informou um prejuízo de 2 bilhões de reais. O balanço de 2016 ainda não foi publicado, mas outra vez a direção da empresa informa um rombo de 2 bilhões de reais. Em meio a tudo isso, a direção da ECT tem promovido o fechamento massivo de agências e o desligamento de empregados. Isso prejudica muito os municípios brasileiros, prejudica muito o Brasil e prejudica muito a nossa comunicação. Temos que lutar contra isso. Foi anunciado o encerramento de 250 agências e o afastamento da empresa de 5.500 funcionários, sendo que a meta perseguida pelo governo é de promover a demissão de 25 mil pessoas, viu, nobre senador Flecha Ribeiro? Num Brasil que a gente vive com 13 milhões de desempregados, a maior empresa brasileira, que tem o maior alcance de todas as empresas, que é o Correio e Telégrafo do Brasil, que deveria ampliar os seus trabalhos com parceria, tipo o INSS, com parceria com outros órgãos que dependem o tempo inteiro de contactar a população brasileira e se fortalecer, igual tem nos Estados Unidos o serviço postal, organizado pelo governo, vem aqui querer sucatear e destruir os Correios. Eu acho que nós temos que sentar, avaliar essa situação com o cuidado necessário para que a gente possa não deixar que esse patrimônio público brasileiro, e eu trabalhei lá 4 anos, eu posso dizer de cadeirinha que eu conheço os Correios e Telégrafo do Brasil, não seja destruído. Então, eu gostaria que depois Vossa Excelência tivesse a oportunidade de verificar isso mais de perto. Obrigado, nobre senador. É óbvio que a adoção de tais medidas irá redundar na precarização dos serviços prestados pelos Correios, alimentando a ideologia da privatização a qualquer custo, nobre senador Paulo Paim. Seu estado, que é o Rio Grande do Sul, o senhor que é uma pessoa saída lá da nossa querida Canoas, da luta do sindicato, o senhor sabe do que eu estou falando, da importância dos Correios e Telégrafos do Brasil para o nosso país. Vítimas de mau uso dos recursos públicos, os empregados dos Correios são agora chamados a pagar a conta resultante, por exemplo, do déficit atuarial do Postales, para a qual terão de realizar nos próximos 30 anos contribuições adicionais capazes de suprir os cerca de 6 bilhões de prejuízos acumulados nos Correios e Telégrafos no Postales. Como diz os empregados da empresa, a culpa, no entanto, não é do carteiro. Não foi ele que mal geriu recursos públicos e nem se envolveu com atos ilícitos. Entretanto, é o contingente de empregados da ECT, a empresa de Correios e Telégrafos do Brasil, que vive aterrorizado por escândalos que vêm desde o mensalão, e que sofre as consequências de sucessivos erros praticados por ex-dirigentes da empresa, da maior empresa brasileira, nobre senador Paulo Paim, que é as empresas dos Correios e Telégrafo do Brasil. Estamos assistindo verdadeira violência contra o patrimônio e a população dos Correios e de seus trabalhadores. Esta casa precisa enviar ao governo o recado de que não permitirá a privatização dos Correios e nem compactuará com a supressão de direitos de seus empregados. Então, essa empresa pública, que é um patrimônio nacional, nós não podemos permitir que ela seja entregue aos interesses econômicos de grupos privados. Vamos salvar os Correios e restabelecer a sua justa imagem de eficiência, que sempre foi para a sociedade brasileira uma referência na prestação de serviços públicos e de qualidade. Quanta satisfação temos sempre que chega um carteiro na nossa casa para trazer uma mensagem, para trazer uma notícia. Era isso que eu tinha que falar sobre a empresa brasileira de Correios e Telégrafo do Brasil. Eu gostaria aqui de aproveitar hoje, dia 19 de abril, o Dia do Índio, né? Essa ocasião que celebramos os habitantes originários da nossa terra, é um dia importante. Eu tenho toda uma fala aqui sobre o Dia do Índio, que eu espero poder fazê-lo amanhã, já que eu aproveitei hoje para fazer essa fala sobre os Correios e Telégrafo do Brasil. Também hoje é o dia
do Exército Brasileiro. Nós sabemos o tanto a contribuição que os militares dão para o nosso país. Aqui nessa casa, tudo que eu posso fazer para ajudar a segurança pública, as polícias militares, o Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Civil e também as Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, de quem eu orgulho. Tive irmãos que foram da Aeronáutica, que serviram, e o privilégio de ter muitos amigos também que serviram ao Exército Brasileiro, que serve ainda, e que serviram a Marinha e serve a Marinha. Então, as Forças Armadas Brasileiras, o Exército Brasileiro, que é comemorado hoje o dia, eu quero saudá-los e dizer que tem no meu gabinete um parceiro, um amigo, uma pessoa que está aqui sempre para poder defender os interesses do Brasil, os interesses do servidor público, os interesses de quem faz esse Brasil melhor, que faz esse Brasil grande. Então, nessa linha, eu fiquei muito agradecido hoje com a indicação do nosso líder, senador Renan Calheiros, para que eu participe da CPI da Previdência, que foi a CPI proposta pelo nobre senador Paulo Paim, que está aqui dirigindo agora, nesse momento, os trabalhos. Espero poder dar o melhor de mim para poder levantar todos os problemas, existentes ao longo do tempo na Previdência, para que a gente veja as motivações do tão propalado rombo, que até hoje a gente não sabe. Tem argumentações prós e argumentações contrárias. Agora, com a CPI proposta por Vossa Excelência, nobre presidente, a gente poderá mostrar para o Brasil as consequências dos vários governos e o que pode ser feito de verdade para que nós tenhamos uma previdência realmente que atenda os anseios do brasileiro e que não tire direitos dos pobres servidores e trabalhadores que tanto se sacrificam no dia inteiro para que nós tenhamos um Brasil melhor, um Brasil com melhor qualidade de vida, um Brasil com mais emprego, um Brasil que nos dê alegria da gente viver, da gente dormir, da gente acordar e saber que amanhã teremos um amanhã melhor. Então, me orgulho muito de estar aqui no Senado, de ter a possibilidade de estar defendendo os trabalhadores, de estar defendendo Brasília, de estar defendendo as coisas corretas, de ser uma pessoa, graças a Deus, que não tenho nada que me desabona. Eu quero até lembrar, novo senador Paulo Paim, recentemente houve um fato que tinha um negócio lá do rolo da melancia que tinha falado de mal de mim e que o nobre decano do Supremo Tribunal Federal, nosso ministro Celso Mello, arquivou com louvor a situação, porque não tinha nenhum tipo de procedência as acusações falaciosas que foram feitas contra mim naquele momento. Quero, inclusive, cumprimentar o ministro Celso Mello por esse reconhecimento da minha atividade parlamentar, de ter feito uma fala, uma crítica despretensiosa, sem nenhuma motivação de ferir alguém, ainda mais um servidor público. Eu, que sou um servidor público concursado e que o tempo inteiro defendo nessa casa os servidores públicos, nas suas repartições, seja municipal, seja estadual, seja ele servidor público federal como a mim. Então, eu quero agradecer Vossa Excelência pelo espaço da fala, agradecer a todos que me ouviu e dizer que estou muito tranquilo, sabendo que estamos aqui procurando fazer o melhor para o Brasil, ajudar esse Brasil a ser cada dia um pouco melhor e que tenha mais oportunidade para o nosso povo. Muito obrigado.